Olá, povo, muito boa noite. Que alegria estarmos mais uma vez reunidos para a nossa conversinha da semana, para o nosso aprendizado em conjunto. Assim sendo, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade bendita, agradecer a Jesus por ser o nosso exemplo, a nossa força maior e todos os espíritos bons que trabalham para Jesus em favor de nós. Vamos agradecendo imensamente de coração e pedimos que eles nos intuam, nos iluminem, nos dê calma, tranquilidade a todos nós que estamos vendo esse vídeo. E Jesus diz que é dando que se recebe, então hoje eu vou doar um pouquinho desse aprendizado que eu pesquisei, que eu estudei, para que todos nós possamos tirar algo de bom, né? Então, sem mais delongas, hoje nós vamos continuar o livro O Caminho Espírita, no item 59. O título fala Pequeno Apólogo. Apólogo é o quê? É uma lição de fundo moral, né? E vocês me perdoem se alguma vez eu fizer assim, porque aqui no nosso estúdio está muito calor, gente. Não sei se é só eu, mas vocês devem estar sentindo também a mesma coisa, né? E aí fica difícil, a gente fica suando, mas está tudo bem. Então, hoje eu vou contar para vocês uma historinha maravilhosa que Emmanuel vai nos trazer para a gente comparar o antes e depois. Então, vamos lá, eu vou ler para vocês e vou comentando durante as frases, tá bom? Então, pequeno apólogo. Com respeito à luz do Evangelho que nos compete estender a favor de nós mesmos, contou o velho sábio antiga lenda que buscaremos sintetizar. Então aqui já começa dizendo que vai falar a respeito do Evangelho, né, que cabe a cada um de nós estender, né, espalhar, levar a boa nova. E cada vez que a gente faz isso, nós ganhamos pontos positivos, porque a gente está aprendendo, né? Quando a gente vai passar um ensinamento, nós estamos aprendendo também. Em primeiro lugar, nós, né? Então ele conta que em certo país estava com muita dificuldade, né? Ele fala, certo país vergastado, ou seja, castigado de fome, o divino pomicultor, que é Deus, concedeu valiosas sementes de amor e redenção, olha só, cujo trato esmerado traria a toda a gente benefícios essenciais. Então, vamos supor que nós ganhamos um monte de semente de amor e redenção. Redenção é o que nós estamos fazendo aqui nessa terra escola, né? Essa terra abençoada que nos permite os reparos dos nossos erros, né? E ele fala que para nós nos redimirmos é só com amor. Só o amor constrói, só o amor alicerça as amizades, os bons costumes, os aprendizados moral, né? Ou morais. Então ele fala que as sementes eram tão robustas, né, enceleradas, ou seja, estavam no celeiro, brilhando, revelavam-se tão belas que provocavam avalanche de anseios e ideias, palavras e teorias naqueles corações necessitados. Ou seja, todo mundo deslumbrado com a aparência das sementes, e eram lindas, maravilhosas, e eles ficavam lá ansiosos nas expectativas, né, pensando e falavam sobre as sementes e tudo mais. Aí a multidão ficou em êxtase, né? Conta o sábio que todo mundo estava assim maravilhado. E eles consagraram o tempo deles e cuidado no que se referia à pura contemplação. Eles ficaram admirando e contemplando e comentando sobre essas sementes maravilhosas do amor e da redenção. E aí, vocês não sabem, começaram a vir gente de todas as partes para contemplar, porque virou assim um ponto, né, em todos os lugares sobre esse presente de Deus. Então vieram os botânicos, né, os ilustres botânicos vieram de muito longe para examinar a contextura dessa semente. Escreviam enormes tratados quanto às virtudes de que fazia o portador. Falavam muito bem dessas sementes. Aí vieram os geneticidas, né, que cuidam da genética. De prol auscultavam-lhes os princípios, destacando-lhes a nobreza.
E eles falavam sobre a nobreza da semente, como era maravilhosa e tudo que tinha de potencial essas sementes. Pintores exímios fixaram-lhes a imagem preciosa, tiraram fotos, pintaram, esculpiram, do melhor modo possível. Os poetas cantaram a beleza dessas sementes. Os oradores dedicaram-lhes primorosos ou primosos discursos e longas turbas de crentes agradecidos ajoelharam-se em frente àquele celeiro. Aí, porque tinha um legado, assim, o legado é patrimônio imenso, maravilhoso. Ficaram ali em adoração mística e perene, em busca de todas as coisas do místico, da religião, e deslumbrando com as sementes. Enquanto isso, todo aquele povo que passava fome, que estava em necessidade, de tanto deslumbramento, o tempo passou. E multiplicou os casos, como ninguém ficou agindo, multiplicou os casos de inanição e de morte. Olha só, será que tem alguma coisa a ver com os nossos dias de hoje? Aí, vendo que a nação operosa e fiel desfalecia a míngua de socorro e alimento, mandou o eterno amigo que viessem ao campo lavradores humildes que as plantassem ao preço de fadiga e suor, para que o pão e a fé restaurassem a vida. Olha só que coisa. Então Deus viu que todo mundo estava lá na inércia, na ociosidade, na contemplação, mandou que buscassem lavradores que, em vez de ficar na contemplação, plantassem as sementes, fizessem algo em favor de toda aquela multidão. No apólogo singelo, notamos a aflição da palavra excessiva sem exemplo que ajude. Então já começa aí dando a dica, Emmanuel já começa nos dando a dica de quanto é importante a nossa ação, a nós sairmos da contemplação e fazermos alguma coisa em prol de nós mesmos e de todos que ao nosso derredor. Saibamos, pois, na terra, cultivar o Evangelho em nossos próprios atos, recomenda Jesus. Porque somente assim, à custa de trabalho, esforço constante, não é só de um dia, é todo o tempo, nós vamos fazer rebrilhar a palavra do Cristo, valorizando o verbo perante o mundo enfermo que roga paz e luz. Nosso mundo de hoje, meditemos nós juntos, precisa de paz e luz? Precisa de esperança, de consolo, de harmonia, de amor? Precisa. Em muito maior grau hoje, eu acho. Porque, apesar de tantas sementes que o Evangelho traz, e tanto exemplo de Jesus, dos espíritos elevados, nós ainda continuamos sofrendo. Continuamos não nos perdoando. Continuamos esperando o milagre, que não vai acontecer se nós não agirmos. Continuamos ficando à inércia das coisas, do trabalho que tem por fazer, desesperançados da vida. A palavra do Cristo parece que às vezes confunde as pessoas porque elas interpretam cada um do seu modo. As religiões mesmo quase nos deixam na dúvida. Porque Jesus, meus irmãos, não veio pregar religião. Ele veio trazer a semente do amor. E de nós nos curarmos através do que o amor faz. E as sementes do amor têm que ser espalhadas. O amor perdão, o amor luz, o amor conhecimento, o amor paciência, o amor que leva esperança, alento, que mata a fome do corpo e da alma. O amor que consola, o amor que faz ver o futuro, o amor que traz paz para a gente viver, o amor que tira as pessoas do suicídio, o amor que entende e tem empatia pelo sofrimento alheio, o amor que está na ação, nas palavras, no pensamento, na energia que a gente doa, no nosso trabalho, onde a gente colabora com a sociedade, onde nós ganhamos o nosso pão de cada dia. O amor luz, que tira as pessoas da ignorância,
né? Jesus fala para buscar a verdade. Nós temos a verdade porque Ele já trouxe. E às vezes nós sabemos da verdade, que é o amor, que tudo que supera, né, que perdoa uma multidão de pecados, e nós não agimos com amor. Porque às vezes nós mesmos ficamos esperando o amor acontecer em nós. E ele já veio. O amor, a luz, a paz, a verdade, o caminho, a esperança, a preparação para o futuro. Então, meus irmãos, essas valiosas sementes de amor e redenção já estão em nosso meio. Então, essas sementes despertavam nas pessoas, né, do conto, uma expectativa maravilhosa naquele coração necessitado. Mas para a gente suprir as necessidades, nós temos que ir mãos à obra, ao trabalho. Nós temos, como ele falou, os humildes vão plantar, vão regar, vão cultivar. Porque não adianta a gente saber muito sobre as sementes, sobre o amor, e não fazer nada para ajudar essa terra toda, esse povo todo, né? E tempo e cuidado na contemplação a gente tem que ter, não desperdiçar só na contemplação, só no que o Evangelho de Jesus é lindo, maravilhoso, mas tem que funcionar na nossa vida, tem que funcionar na prática. E a gente sabe muita coisa que Jesus ensinou, que a gente pode colaborar. Nossa, Ele escolheu nós, todos nós, para ajudá-lo. Imagina como Ele aposta em nós, como Ele tem esperança em nós, como Ele nos ama. Só esse amor de Jesus faz florescer em nós o que há de melhor, todas as virtudes do bem. Então, não importa que a gente seja especialista, né, que entenda de tudo, mas não tem amor. As sementes que Jesus trouxe, meus irmãos, têm que florescer, têm que germinar e florescer e dar bons frutos. É para isso que nós fomos convidados, para sermos árvores de bons frutos. E o tempo passou, né, na lição e na morte. Por quê? Porque ninguém fez nada. Será que nós vamos passar para o plano espiritual e ficar esperando que alguém faça por nós? Será que já não sabemos um pouco, já podemos agir com esse pouco que a gente sabe? Porque depois que a morte chega, meus irmãos, é outro estágio. Aí o arrependimento, né, é tarde. Então a gente tem que plantar as sementes, que é propagar o Evangelho. Multiplicar os talentos é outro exemplo que essa parábola nos traz. Nós não podemos ficar com a semente só para nós. Temos que multiplicar os talentos, que espalhar a boa nova, que consolar quanto mais almas nós pudermos. O trabalho incessante. Por quê? Porque nunca acaba dando que se recebe. Então sempre vai ter alguém para receber. E nós sempre vamos ter alguma coisa para dar. E é maravilhoso poder dar mais do que receber, né? Porque às vezes nós nos encontramos em situações muito difíceis. Então a gente tem que poder agradecer sempre a Deus quando nós estamos na posição de dar, de colaborar, de ajudar. Exemplificar também, meus irmãos. A nossa vida é testemunho, a nossa vivência, a nossa experiência. Contar como o Evangelho transformou a nossa vida, como o Evangelho é bom na nossa vida, como o Evangelho traz paz, né, para as coisas que a gente acha que não é complicado. Entender tudo sobre espiritualidade, né, leva um tempo. Então a doutrina espírita, por exemplo, nos consola, nos esclarece, e nós podemos dar testemunho do que ela fez na nossa vida. Cultivar o nosso próprio solo, né, o nosso interior, trocando os vícios, defeitos, maus costumes por bons costumes, por virtudes, tudo que agrega ao nosso espírito, que faz ele crescer, que nos ajuda, o cultivo de tudo que é bom, de toda amizade, de toda colaboração, de toda irmandade. Nós somos irmãos, então um ajuda o outro, né? E a nossa vida é o nosso campo de serviço. No nosso trabalho, na nossa casa, aqui na instituição, onde nós estivermos, nós temos sementes boas a espalhar. E o nosso terreno, o Evangelho fala, que é o próximo que nos propiciará a colheita. Tudo que eu planto de amor, de paciência, de afetividade, de respeito, de carinho ao nosso próximo,
no futuro eu vou colher, porque o próximo talvez esteja em posição melhor, em condições melhores espirituais, é que vai nos trazer de volta toda a plantação. Não é plantando que a gente vai colher, então a gente plantemos o que a gente gostaria de colher. E que bom que a gente pode escolher hoje, né? A gente pode escolher plantar amor, plantar paz, luz, esperança nos corações, ânimo, perseverança, persistência. Toda colaboração, meus irmãos, é útil. E basta plantarmos o bem para que o bem nos responda, não é verdade? Toda vez que a gente faz um bem, a gente já se sente bem, já está feliz porque está no caminho certo. E o bem dá consolo, né? Dá aquela sensação de bem-estar. Então, perpetuemos esse bem-estar e nunca esmorecer, porque eu vou contar uma coisa para vocês. Na lavoura de Jesus, não é sempre que o sol brilha e que tudo está perfeito, porque nós vamos encontrar os percalços do caminho, né? É preciso contar com os aguaceiros, que são as tempestades, o granizo, o vento, a praga, o detrito. Então ele pede, não valem reclamações. Renovamos a dificuldade e removamos, né, a dificuldade e prossigamos firmes. Porque depois da tempestade vem a bonança, vem o equilíbrio. Às vezes precisa tudo sair fora do lugar e a gente replantar o nosso jardim para que tudo floresça mais forte, né? Quando a gente sai dos obstáculos, das dificuldades, nós saímos mais fortes, nós saímos mais felizes, nós saímos mais entendidos de como é seguir a vida e viver com Jesus. E acima de tudo, importa o rendimento da produção para o benefício de todos, né? Não é só em prol de nós mesmos. Tudo que se a gente plantasse só para nós, que graça teria, né? Quando se fala de evangelho, de amor, é em relação a todos. Jesus não faz por todos, não cuida de todos, não tem paciência com todos, não deixa ninguém de fora. Nenhuma ovelha será perdida, Jesus fala. Então, se nenhuma ovelha será perdida, é porque todos nós estamos sob a sua proteção, sob o seu cuidado, o seu amor. E nós temos que acompanhar o exemplo de Jesus. Então, ele pede assim, esquece as incompreensões, continua plantando para a abastança geral. Sempre pensar no todo. E quando vierem as dificuldades, e outra coisa que a gente vai encontrar também nesse caminho da vida, são aquelas pessoas, né, que requisitam para nós o descanso imerecido. E sem que a nossa consciência acuse fadiga, não acredita nessa ilusão. Porque às vezes tem gente que quer que nós paremos de plantar, paremos de amar, paremos de perdoar, que nós não sigamos o caminho correto, que nós não perseveremos, que nós desistamos do trabalho. E isso Jesus não fala isso. Jesus é o positivo, nunca o negativo. E a nossa consciência sabe que a gente tem muito por fazer. Nós já perdemos muito tempo. Essa vida é um presente de Deus, com toda essa semente que Ele já deu a ferramenta, o modo da gente agir, da gente fazer. Então, o Evangelho fala, trabalha, confia que o Senhor da obra te observa. E segue vigilante, ainda pede que a gente vigie, porque vai encontrar o que nos contrariam, o que a porta larga, que quer oferecer tudo, mas não leva nada. O caminho que a gente às vezes troca, o caminho certo, reto, pelos atalhos, que também não vão nos levar a lugar nenhum. A gente vai caminhar pelos atalhos e depois vai ver que não está levando a nenhum lugar, vai ficar desesperado porque a gente tem que voltar e recomeçar. Então, não tomemos atalhos, sigamos sempre firmes, sempre confiantes, né? Porque o exemplo, Jesus sempre trabalhou. Jesus não ficou falando, ele foi mostrando, exemplificando, curando, salvando. Até hoje ele continua querendo salvar a nossa alma, querendo nos ajudar na nossa redenção. Então espalhemos amor, a boa obra precisa de amor. Sejamos pontes, sejamos aqueles que constroem, que perdoam, que
mostra que Jesus é o caminho certo, que Jesus está para nós, né, sempre nos ligando, nos conectando com Deus. Não é para Deus que nós estamos voltando? Então, que nós possamos entender isso de uma vez por todas, que tudo, quando a gente estiver perdido, desesperançado, vamos ler Jesus, vamos estar com Jesus, vamos pedir orientação a Ele, vamos orar, vamos ser humildes, perseverantes, porque se a gente desiste de viver, meus irmãos, aí as provas vêm em dobro, as expiações vêm em dobro. Então jamais desistir. Jesus, meus irmãos, acendeu a chama da vida em nossos espíritos. Ele falou: sou o caminho, a verdade e a vida, uma vida em abundância, não uma vida miserável, uma vida de transtornos. Olha, agora nós estamos enfrentando esse calor, né? Todo esse movimento do planeta Terra, em que muitos não acreditavam que ia acontecer, né? Então já está acontecendo a transformação física, moral também, meus irmãos. Nós estamos numa transição planetária. Então muitos que estão em cima do muro vão ter que decidir, vão ter que optar. O caminho todos nós já conhecemos. Será que nós ainda precisamos das dores, das expiações difíceis? Será que nós vamos atender o chamado quando estivermos passando já para o outro lado da vida? Enquanto o sol brilhar, meus irmãos, enquanto a chuva cair para renovar essa semente, vamos agradecer a Deus e não vamos desperdiçar nem um minuto da nossa vida. Eu não sei qual é a plantação que você foi chamado a fazer, mas esteja certo que você não está sozinho. Jesus caminha com todos nós. A presença divina, através dos emissários de Jesus, Ele tem muita coisa para fazer, mas não deixa a gente desamparado nem um instante. Jesus está sempre trazendo espíritos abnegados para cuidar de nós. Se nós não confiarmos, nós vamos nos sentir sozinhos pela nossa ingratidão, porque nós nunca estamos desamparados. Então, meus irmãos, eu convido todos vocês, plantem o amor no seu lar, com seus amigos, com os caídos do caminho, na onde você estiver, meus irmãos. Tudo vai ser contabilizado e na vida eterna nós vamos colher paz, a tranquilidade e a bem-aventurança prometida por Jesus para quem cumprisse o seu papel, para quem se esforçasse em ser uma nova criatura, em ser uma pessoa do bem. Jesus quer nos salvar e muitos de nós relega a tempos futuros o que a gente tem que fazer hoje. Então, meus irmãos, não deixe para amanhã. Amanhã pode ser tarde, a gente se arrepender e não conseguir voltar. Então, tudo que você sentir no seu coração, que você tem capacidade de fazer e de ajudar, faça. Não espere o outro. Não espere novas verdades, novas oportunidades. Faça o que você tem que fazer, o que seu coração sente. É lá no cadinho difícil do lar, é lá no trabalho, é em todos os lugares onde alguém chega perto de nós e quer uma palavra de esperança, de consolo, de ânimo. Quer que a verdade seja simples, mas seja a verdade. Então, vamos ajudar Jesus, nos amando como Ele pediu uns aos outros, fazendo o bem sem olhar a quem. Se alguém te pede pão, dê pão. Se alguém te pede água, dê água. Mata a sede, não só a sede do corpo, mas a sede da alma.
muita paz, muita luz, muito Jesus na nossa vida. E não vamos ficar só na contemplação, vamos partir para a ação. Avante, amigos de todo esse planeta. Graças a Deus. Muita paz, muita luz.